No coração opulento do palácio, o sheik bilionário mantinha os olhos gélidos fixos nas portas que nenhuma secretária jamais atravessava por mais de um mês. Até que Terca chegou e tudo começou a mudar para sempre. O emirado brilhava sob o sol escaldante, miragem de ouro e luxo em meio ao imenso deserto silencioso. Lustres de cristal pendiam dos tetos altos, lançando reflexos dourados sobre as paredes revestidas de sedas finíssimas. O aroma de incenso misturado com especiarias exóticas permeava os corredores vazios, ecoando o silêncio que só a grandiosidade isolada do palácio sabia guardar. Lá dentro, o esplendor rompia com o vazio da solidão do sheik bilionário, cuja aura era tão poderosa quanto fria. Ele era conhecido por sua impiedosa exigência, um homem implacável que comandava com mão firme e nariz elevado, como se qualquer fraqueza fosse um pecado. As secretárias que chegavam ao seu lado logo sucumbiam, seus corações esmagados pela pressão cruel e pelo temperamento severo. Mas Terca não era como as outras. Quando cruzou o limiar daquele palácio pela primeira vez, não trouxe consigo nada além de humildade e uma força silenciosa, que os olhos atentos do sheik logo perceberam. O primeiro encontro foi uma batalha muda. Ele a fitou de cima a baixo, como se tentasse decifrar cada camada daquele ser que ousava não recuar diante dele. A arrogância dele colidia com a determinação dela, um choque de mundos que prometia tempestade. Terca manteve o olhar firme, ignorando o peso daquele poder que tanto se curvaram. Por um instante, o ar entre eles pareceu vibrar. As primeiras horas foram feitas de pequenos confrontos e gestos contidos. Ela resistiu quando ele a humilhou em público, não com palavras, mas com o silêncio que falava mais alto que qualquer grito. A cada desafio, ele a observava com uma atenção nunca antes concedida a nenhuma secretária. Uma curiosidade inquieta cruzava seu rosto austero, como se aquela serva fosse uma incógnita que ele precisava desvendar. Entre olhares furtivos e provocações invisíveis, uma tensão palpável crescia entre eles. Uma dança delicada entre o poder arrogante do sheik bilionário e a resistência teimosa de Terca. Ela, uma fortaleza calma contra o furor implacável dele. Mas havia mais naquela serva do que parecia à primeira vista. No instante em que a cortina deslizou, revelando uma carpa antiga entre suas mãos trêmulas, o sheik percebeu que Terca carregava uma sombra profunda, um segredo oculto que atravessava seus olhos fugazes, uma dor enterrada que ameaçava romper a muralha de controle que ele tanto prezava. Ele, que jamais permitira que alguém se aproximasse de sua solidão, sentiu um frio novo, um misto de curiosidade e temor. Essa noite, no silêncio resplandecente do palácio, algo mudaria para sempre. E antes que o próximo segredo deste palácio seja revelado, não deixe de se inscrever e fazer parte desta saga. Se o mistério do sheik bilionário já capturou seu coração, deixe seu like agora e conte nos comentários. Você acha que Terca é apenas uma serva ou esconde algo muito maior? Sua opinião é o que mantém nossas histórias vivas. Obrigado por estar conosco. O silêncio da noite pairava pesado sobre o palácio, quebrado apenas pelo murmúrio distante do vento que varria as areias do deserto. Terca, ainda inquieta, segurava a carta antiga entre os dedos trêmulos, sentindo o peso invisível daquele fragmento do passado
que ameaçava desmoronar a frágil barreira entre o sheik bilionário. Ele permanecia ali, imóvel, o olhar gélido fixo naquela mão que vacilava. Um lampejo de surpresa passou por seus olhos sombrios, rápido demais para ser capturado, mas suficiente para perturbar sua impassibilidade habitual. O silêncio entre os dois era denso, carregado de tudo aquilo que não se podia dizer em voz alta. Por que você esconde isso de mim? Sua voz ressoou como um trovão contido, interrompendo a quietude. Não era acusação. Era uma demanda. Um desafio que queimava silenciosamente. Terca desviou o olhar, sentindo o rosto queimar sob o peso daquele julgamento silencioso. Não é simples, majestade. Respondeu finalmente, com a voz firme, apesar do nó apertado que sufocava sua garganta. É algo que poderia destruir tudo. Não, só minha vida, mas o seu mundo também. Ele deu um passo à frente, o chão de mármore refletindo a sombra alta de sua figura imponente. Aproximou-se o suficiente para que o calor ofuscante de sua presença invadisse o espaço entre eles, mas não tocou a carta. Seu olhar falava mais do que palavras jamais poderiam. Terca, nada do que se esconde pode permanecer na penumbra para sempre, ele disse, a voz tão baixa que parecia quase uma confissão. Eu comando este palácio, esta terra, mas sou prisioneiro dos segredos que me encurralam. Aqueles momentos se arrastaram, o mundo lá fora reduzido a um eco distante diante do impacto daquela intimidade forçada. Terca sentia cada músculo do corpo tenso, a memória daquelas palavras arremessada em seu peito como uma tempestade. Houve uma época em que eu acreditava que o poder era tudo. Ele continuou, os olhos finalmente fixos nos dela, buscando algo, redenção, uma faísca de compreensão, talvez perdão. Mas você me mostrou que há fragilidade até mesmo nos homens mais implacáveis. Terca não disse nada. O silêncio era seu escudo e sua força. Sabia que aquele era o único momento em que podia escolher. Se fugiria, como fizeram todas as outras antes dela, ou se arriscaria a revelar a verdade. Então, com um aceno quase imperceptível, abriu lentamente a carta, deixando o perfume antigo das páginas se espalhar pelo ar espesso do aposento. O sheik inclinou-se levemente, consumido por uma curiosidade que ele jamais admitiria em voz alta. As letras revelavam um nome que de imediato arrancou de seu passado uma lembrança dolorosa e há muito enterrada. Farid al-Mansur, ele murmurou, sussurrando como se o simples pronunciar desse nome pudesse trazer à tona fantasmas esquecidos. Meu irmão desaparecido, morto há anos. Nunca falamos disso. Terca sentiu o mundo girar um pouco mais rápido. Ela temia aquele nome, temia o poder que carregava. Ele era o elo entre duas famílias, o guardião de segredos que podiam desmoronar impérios, disse ela, a voz embargada pela emoção que tentava calar. O sheik fechou os olhos por um breve instante, o ar ao seu redor parecendo se condensar, carregado de alguma dor que somente ele conhecia. Quando os abriu novamente, estavam profundamente sombrios, porém havia uma sutil mudança, uma vulnerabilidade rara. Você sabe o que isso significa, não sabe? Sua pergunta pairou como uma sentença. Terca assentiu. Se esses segredos vierem à tona, tudo o que você construiu pode ruir. Mas se continuar a ocultá-los, vai se tornar prisioneiro da mentira. O sheik estendeu a mão, hesitante, tocando a carta como se fosse cristal frágil, e não só mera informação. Então você não está aqui apenas para servir meus caprichos e agendas. Não, respondeu ela,
encontrando coragem naquele olhar ardente. Estou aqui para ajudar a carregar o que for preciso, mesmo que isso me condene. Por um instante, o ambiente do aposento transformou-se. O ar denso, tornando-se quase palpável entre a gigantesca distância que ainda restava entre dois mundos tão diferentes. O silêncio foi cortado quando o som súbito de passos ecoou pelos corredores do palácio. Avisos sussurrados de que no reino do poder nada permanece oculto por muito tempo. O sheik se virou abruptamente, um trovão em sua voz que fazia estremecer até as pedras do salão. Quem ousa invadir este silêncio? Terca permaneceu imóvel, sentindo pela primeira vez o peso verdadeiro da posição que ocupava. Não mais apenas a serva que existia, mas uma peça essencial naquele jogo árido e cruel que era a sobrevivência dentro daquele palácio. A sombra que entrou no aposento não era uma mera casualidade. Trajava as cores da corte, o olhar afiado como uma lâmina. A voz que veio depois não trazia mais dúvidas. Majestade, as notícias do mercado confirmam a traição do seu aliado mais próximo, disse a voz grave, reportando um mundo de intrigas que girava rapidamente para devorar mais uma vez o poder do sheik. Ele fechou os punhos, a máscara de controle que usava tão cuidadosamente começando a se estilhaçar. Voltando-se para Terca, com um olhar que atravessava suas defesas, murmurou: "Este palácio nunca dorme. E nem os segredos que carregamos. Você realmente acha que está preparada para tudo o que isso significa?" Ela não respondeu. Apenas lançou um olhar firme de desafio. O sheik bilionário sorriu, não de alegria, mas de reconhecimento. A tempestade que havia começado estava apenas tomando força, e ele sabia que dessa vez ninguém poderia fugir das consequências que o destino cobraria. No instante seguinte, a luz dos candelabros oscilou, e um sussurro urgente percorreu o ar. O passado de Farid al-Mansur estava prestes a ressurgir, ameaçando arrastar todos para um abismo onde nem mesmo o poder do sheik bilionário poderia proteger. E foi naquele momento, com o palácio inteiro à espera de um amanhã turbulento, que a verdadeira prova para Terca e o sheik começava. O silêncio do aposento pesava como uma sombra que se recusava a ceder diante da madrugada. O sheik bilionário, com as mãos firmes sobre a mesa de mármore, sentia cada batida do coração como um tambor retumbando contra as paredes de ouro. A carta antiga ainda repousava entre eles, frágil e cheia de segredos que ameaçavam ruir toda a segurança que ele construíra ao longo dos anos. Terça permaneceu imóvel, a respiração contida, tentando decifrar o que passava naquele olhar sombrio, que, embora intenso, deixava escapar uma vulnerabilidade quase proibida no mundo rígido e cruel que o cercava. Farid al-Mansur, murmurou ele, como se pronunciar o nome fosse vestir uma armadura ainda mais pesada. Meu irmão desaparecido, você sabe por que isso não pode ser revelado? Ela fechou os olhos por um instante, a dor daquela história pairando no ar denso, porque destruiria não só seu império, mas tudo. O que resta da nossa honra. Há forças que se movem nas sombras, majestade. Forças que esperam um momento exato para derrubar qualquer um que pareça fraco. O sheik deu um passo à frente, o rosto endurecido, mas a voz denunciava um raro rompimento da máscara de controle. Confiei em muitas pessoas que juraram lealdade. A maioria me traiu. Farid, ele guardava segredos que não tinha o direito nem de imaginar. Se tudo isso vier à tona, será o fim. Terca sentiu um nó apertar a garganta. Aquela revelação, embora esperada,
esmagava as esperanças que se atrevera a nutrir naquele palácio frio. Ela ousou, com a voz mais firme do que imaginava, propor uma possibilidade que soava como um desafio direto. Talvez o fim seja a única maneira de recomeçar. Mas não você, Majestade. Você precisa escolher em quem confiar, mesmo que isso doa. Ele a encarou como se estivesse tentando penetrar sua alma, buscando a sinceridade que suas palavras insinuavam e que tantas vezes estivera escondida atrás de defesas impenetráveis. Por um momento, o tempo fora do palácio pareceu se dobrar, como se a imensidão do deserto lá fora refletisse o abismo dentro daquele salão brilhante. O sheik nunca se permitira vulnerabilidade, e ali estava, diante de uma mulher que não apenas resistira à sua frieza, mas agora o provocava a abandonar o trono de gelo para enfrentar seus fantasmas. Quer saber a verdade, Terca? Sua voz era baixa, mas a intensidade fazia o ar vibrar. Eu não estou preparado para isso, para abrir feridas que sangram há décadas. Ela se voltou para a janela, onde a luz prateada da lua iluminava as dunas infinitas, e respondeu sem hesitar. Ninguém está realmente preparado, Majestade, mas às vezes não temos escolha. O silêncio retornou, pesado, até que passos ecoaram no corredor. Ambos se viraram ao mesmo tempo, a adrenalina tomando conta. A porta se abriu lentamente, revelando um mensageiro com uma expressão grave, vestido com as cores vibrantes da corte. Perdão pelo distúrbio, Majestade, disse o homem, entregando um envelope selado com o brasão do palácio. Esta carta chegou de uma fonte desconhecida. Trouxe notícias que podem mudar tudo. O sheik pegou o envelope com dedos firmes, o coração pulsando em ritmo acelerado. Abriu o lacre devagar, como se cada movimento pudesse revelar um destino inevitável. Dentro havia um documento amarelado pelo tempo, repleto de símbolos antigos e um fragmento de texto que falava de uma aliança secreta, uma conspiração que ligava Farid al-Mansur àqueles que desejavam destituir o sheik. A sombra de uma traição maior começava a se formar diante dos olhos vigilantes do homem que jamais permitira que ninguém ultrapassasse suas defesas. Terca percebeu o rastro de inquietação que contornava os lábios do sheik, a mão dele tremendo por um instante antes de se fechar com força sobre o papel. Eles querem me destruir por dentro, ele murmurou, os olhos faiscando por entre a sombra da fúria e da dor. Mas esta guerra não será vencida apenas com ouro ou poder. Ele caminhou até a janela, olhando para o deserto que parecia pacífico sob o manto noturno, mas que escondia tempestades prontas para explodir. E você, Terca? Voltou-se lentamente, os olhos rasos de uma tempestade contida. Está disposta a enfrentar isso ao meu lado? A carregar o peso de todas essas mentiras e dores? Ela o encarou, firme, sentindo estremecer daquele lugar que tanto odiava e amava. Estou pronta. Não apenas para servir, mas para lutar. Para proteger o que for necessário, mesmo que custe o que tenho de mais precioso. O sorriso que ele finalmente ofereceu não era de alívio, mas de reconhecimento. A aceitação de que pela primeira vez em muito tempo não estava sozinho. O relógio antigo do palácio marcou a meia-noite, quando o silêncio foi quebrado por um estrondo vindo do salão principal. Uma reunião urgente da corte foi convocada, e o nome de Farid al-Mansur, uma vez enterrado nas páginas do passado, começava a ecoar pelos corredores, como um presságio sombrio. O rosto de Terca endureceu. Ela sabia que ali, naquele instante, a verdadeira tempestade começava.
E se não fosse forte o bastante, aquele palácio os engoliria para sempre. Enquanto o brilho das estrelas se apagava diante das primeiras luzes do amanhecer, o sheik bilionário sussurrou para si mesmo, uma promessa feita nas sombras de um império prestes a desmoronar. Se querem guerra, terão, mas não por falta de aviso. E assim, enquanto portas se fechavam abruptamente e sussurros se tornavam armas afiadas, uma figura oculta observava nas sombras, uma aliança secreta prestes a ser revelada, capaz de abalar os pilares daquele império e mudar para sempre o destino do sheik bilionário e de Terca. O jogo de poder no palácio havia apenas começado, e na próxima jogada, o preço da traição seria pago com sangue. A madrugada avançava no deserto, envolvendo o palácio em um manto de silêncio frio que parecia pesar sobre os ombros do sheik bilionário. Cada passo ecoava pelas amplas galerias, reverberando como aço contra o mármore reluzente, revelando a inquietação que nem mesmo o brilho das lâmpadas douradas podia dissipar. Terca permaneceu ao fundo do salão, seus olhos fixos na carta que repousava sobre a mesa, como um fóssil prestes a se fragmentar, carregando o peso de segredos que agora desafiavam o equilíbrio daquele império. O sheik caminhou até a janela, seus dedos trêmulos deslizando sobre o vidro frio, enquanto contemplava o horizonte onde o escuro do deserto se confundia com as estrelas. O ar impregnado com a fragrância de jasmim e âmbar parecia uma armadilha doce, contrastando com o furor e a angústia que cresciam dentro dele. Farid al-Mansur. Um nome que jurava sepultado entre memórias e silêncio, murmurou, a voz rouca de dor contida. Ele não era apenas meu irmão, mas a chave para um elo que mantinha este trono intacto. Terca hesitou antes de se aproximar, o som discreto de seu vestido de seda quebrando o silêncio, com uma leveza quase imperceptível. Às vezes, majestade, os alicerces mais fortes são sustentados por verdades que preferimos não encarar. Ele virou-se lentamente, o olhar cruzando o dela com uma intensidade que desarmava mesmo os muros que ele construíra. Era um convite, uma súplica silenciosa para que ela o ajudasse a enfrentar o abismo que se abria. Diga-me, Terca, o que acha que eu devo fazer diante dessa traição que se anuncia? Sua pergunta era uma lâmina, cortante e cheia de desesperança. Ela engoliu a angústia que ameaçava. Romper. Esta fenda em seu reino só pode ser selada com confiança verdadeira, com coragem para olhar para dentro e enfrentar aqueles que se escondem atrás dos sorrisos falsos. O sheik fechou os olhos, um suspiro pesado escapando de seus lábios. A máscara de impassibilidade que usava há anos ameaçava se esfacelar em cada palavra não dita. Eu confiei demais e fui traído, mas a maior traição ainda não veio à luz. Farid carregava responsabilidade demais, segredos que nunca foram revelados. Seu punho se fechou com força sobre a mesa. Se esse véu de mentira se desfizer, temo que não restará pedra sobre pedra neste palácio. Terca sentiu a intensidade da confissão como uma corrente invisível envolvendo. Ele observava como se aqueles fossem os únicos alicerces em que poderia confiar. Um silêncio denso se instalou, quebrado apenas por um suspiro que escapou dos lábios de Terca. Um sussurro de decisão que parecia selar um pacto. Foi então que passos urgentes e firmes interromperam o momento. A porta do salão foi aberta bruscamente, revelando um homem vestido com as roupas oficiais da corte. O rosto marcado pela tensão. O emissário segurava um rolo de pergaminho como selo do emirado.
a assinatura inconfundível de uma fonte que não podia ser ignorada. O que houve? O sheik perguntou com a voz grave que carregava o peso de um trono ameaçado. Majestade, as últimas informações do Conselho Econômico indicam que Ghassan al-Nassir, seu aliado mais confiável, está articulando uma conspiração com forças externas. Eles planejam derrubá-lo, não apenas pela força, mas através do colapso financeiro e político. O mensageiro pausou, seus olhos evitavam os do sheik. É algo que acontece há meses, longe dos seus olhos. O coração do sheik latejou com uma mistura amarga de raiva e incredulidade. Ghassan, como ele ousa, depois de tudo que construímos? Terká, sentindo a tempestade que se formava, se adiantou com uma voz firme, porém carregada de uma urgência que só a experiência podia moldar. Majestade, essa traição mostra que não basta lutar apenas contra invasores externos. O inimigo mais perigoso está entre aqueles que se sentam à sua mesa. Os olhos do sheik se estreitaram, seu corpo rígido como uma lança pronta para fincar. O calor sufocante do deserto parecia agora um inimigo menor diante das chamas que queimavam dentro dele. Eles acham que podem me derrubar sem que eu reaja, que podem destruir toda a minha linhagem e poder com mentiras e traições. Sua voz era um trovão abafado, vibrando através do mármore e das paredes de seda. Mas eles esqueceram que um sheik bilionário não se curva diante do perigo. Ele o devora. Um silêncio cortante tomou conta da sala. O relógio antigo marcava as horas no ritmo de um destino que se aproximava implacável. Terká deu um passo à frente. Os olhos fogo que refletiam a determinação daquele que sabe que não há volta. E eu estarei ao seu lado, majestade. Não apenas como serva, mas como guardiã deste império e da verdade que tentam esconder. O sheik a fitou intensamente, como se estivesse descobrindo naquela mulher a última peça de seu quebra-cabeça extenuante. Pela primeira vez em muito tempo, uma chama de esperança iluminava a escuridão de seu ser. Então está feito, Terká, ele murmurou. Esta noite será o início de uma guerra que não apenas definirá nosso futuro, mas testará a força de nossa confiança. Aí um som sutil rompeu a concentração de ambos. Um leve estalo de madeira vindo do corredor, atrás da porta entreaberta. Um par de olhos observava, meticulosos e frios, absortos em cada palavra dita naquela sala, enquanto o palácio respirava pesado, sabendo que as próximas horas trariam decisões que poderiam destruir tudo. A sombra que espiava silenciosamente sorriu com malícia. O jogo que até então parecia invisível finalmente mostrava suas cartas, e uma voz velada sussurrou, sem que ninguém pudesse entender. Eles não sabem, mas a verdadeira traição ainda caminha entre eles, e logo ninguém estará seguro. O silêncio caiu novamente, mais carregado do que antes, enquanto a noite aprofundava seu véu sobre o império. E o sheik bilionário, por trás de sua máscara de rei invencível, sabia que aquela era apenas a calmaria antes da tempestade que definiria suas vidas. A luz prateada da lua escorria pelas janelas do palácio, tingindo o mármore frio com tons de prata e fazendo os cristais dos lustres cintilarem como estrelas distantes. O silêncio denso e quase sufocante pairava entre o sheik bilionário e Terká, um espaço onde o poder e a vulnerabilidade se chocavam numa tensão quase palpável. Ele começou a andar lentamente, cada passo reverberando no salão, como se o eco desse som carregasse o peso de decisões que ameaçavam não apenas seu império, mas sua própria alma. A carta antiga que Terká havia aberto
parecia arder em sua mente. A revelação daquele nome enterrava feridas que jamais cicatrizaram. Farid al-Mansur, murmurou, a voz rouca e cheia de um pesar que raramente deixava transparecer. Meu irmão, o elo frágil entre lealdades e traições, um segredo que carreguei como uma camisa de chumbo. Pois todos acreditavam que sua ausência fosse paz, mas eu sempre suspeitei que era algo muito pior. Terca se aproximou, os olhos firmes, não poupando sequer um fio daquela dor. Sua presença, antes vista apenas pelo prisma da serva que resistia, agora brilhava como um farol no nevoeiro do poder. Nem tudo que parece ruína traz o fim, majestade, disse, com a calma de quem já enfrentou tempestades maiores que a do deserto lá fora. Às vezes, precisamos deixar que algumas verdades emerjam para reconstruir sobre elas o que foi destruído. Ele parou, encarando-a com um olhar que parecia capaz de rasgar as camadas mais profundas das intenções humanas. Aproximou-se lentamente, passos tão medidos quanto uma explosão contida. Você fala como se fosse fácil. Revelar, confiar, usar esse segredo para fortalecer o que está por ruir. Sua voz ganhava intensidade, ora firme, ora carregada de uma emoção que ele tentava sufocar. Mas entende o preço que isso pode custar? A respiração de Terca acelerou, como se sua alma pulsasse em sintonia com o impetuoso ritmo daquela confissão. Ela sentia que aquele homem tão alto e indomável começava a mostrar rachaduras e que aquele instante jamais voltaria. O preço da verdade é alto, sheik bilionário, mas é menor do que viver aprisionado pelas mentiras. Falou com uma determinação que atravessava o ar morno. Do aposento, perfumado por incenso de oude, queima lenta e envolvente. E eu não temo carregar esse peso. Não mais. Ele sorriu, um gesto raro, que iluminou os olhos escuros com um brilho fugaz. Era um sorriso que misturava reconhecimento e desafio. Uma variável no jogo de poder que ambos jogavam sem revelar suas cartas. Seguiram-se momentos de silêncio, onde só o rascunho da respiração pesada interrompia o vazio. Então a porta do salão foi aberta com um estrondo, rompendo aquela quase profana intimidade. O mensageiro da corte entrou apressado, trazendo nas mãos um novo destino, um pergaminho lacrado. Seus olhos não disfarçavam a urgência que carregava. Majestade, chegam notícias que põem à prova os laços que sustentam seu reino, anunciou, entregando o documento com um gesto carregado de tensão. O sheik pegou o pergaminho, como se fosse um objeto de vidro, delicado e perigoso. Rasgou o selo, os dedos crispados, a respiração contida em cada suspiro. As palavras ali escritas lançavam um incêndio sobre o que já parecia um castelo de fumaça. Uma conspiração mais profunda, tramada pelo próprio Ghassan al-Nassir, aquele que ele tantas vezes considerou a mão direita, a sombra fiel. Ghassan, sussurrou com incredulidade e raiva entrelaçadas na voz. O homem que jurou lealdade com sangue novo está carcomendo as bases do império. Traição tão fria quanto as noites do deserto que me cercam. Terca estava ao lado dele, um vento firme contra a tormenta que se formava. Seus passos suaves, mas firmes, marcavam a decisão tomada. O poder não está naqueles que dizem ser amigos, majestade, mas naqueles que têm coragem de enfrentá-los sem medo. Seu olhar nunca vacilou diante do sheik. Ele se voltou para a imensidão da janela ampla, o deserto silencioso como testemunha de sua fúria e tristeza. Porém, o fogo que ardia em seu peito começava a se transformar
numa chama quente de determinação. Que preparem os corações e os castelos, murmurou, a voz tão imponente quanto os muros que sustentavam seu trono. Esta batalha será vencida ou perdida dentro destas paredes, e eu não permitirei que ninguém queime este império por dentro. Um passo firme os chamou a atenção, e os dois se voltaram para perceber uma figura encapuzada que surgia da sombra de um corredor lateral, invisível até então. Os olhos do sheik estreitaram. A presença intrusa era um aviso silencioso de que o inimigo estava mais próximo do que pensavam. Ele apertou o punho na mesa, o mármore refletindo o vívido embate interno que se desenhava. Que venham, disse com voz gelada, pois o sheik bilionário não teme nem inimigos visíveis, nem traições ocultas. Terca sentiu a mão dele, firme por um instante em sua cintura. Um contato breve e carregado de promessas não ditas. Naquele breve toque, o impiedoso governante e a resistente serva encontraram um raro momento de aliança, como se o mundo desmoronasse lá fora. Mas dentro daquele salão, o tempo pudesse palpitar na cadência de um futuro que ainda desejavam construir. O perfume das especiarias, a luz tremulante dos candelabros e o murmúrio distante do deserto formavam a sinfonia silenciosa da guerra que se avizinhava. E quando o silêncio retomou seu reinado, antes do amanhecer, a voz rasteira que escapou das sombras avisava, cortante e sem piedade. Ele pensa que controla tudo, mas mal sabe. O verdadeiro jogo foi jogado há muito tempo, e o checkmate já está marcado no destino do sheik bilionário. A noite mal começava, e o império prestes a rugir sua resposta ao ataque iminente, enquanto segredos guardados nas profundezas do palácio buscavam escapar, trazendo com eles uma tempestade que nada poderia conter. A luz tênue da madrugada mal tocava as tapeçarias rodopiantes, enquanto o sheik bilionário permanecia parado diante da imensa janela do salão. Seus olhos, sombrios como o deserto profundo, refletiam a esperança e o medo que se misturavam em seu peito. A carta, o nome de Farid al-Mansur, os segredos enterrados, tudo pesava como chumbo invisível sobre seus ombros largos. Terça aproximou-se silenciosa, o calor de seu corpo quase um sussurro contra o frio que parecia envolvê-lo. Pela primeira vez, além de serva, ela se mostrava cúmplice, aliada na tempestade que ameaçava consumir aquele império. Majestade, sua voz, firme e delicada, parecia um farol em meio ao caos. Não podemos mais fugir do que está por vir. O passado de Farid não é só uma sombra, é a chave para desarmar a teia de traições que envolve este palácio. Ele virou-se lentamente, fitando-a com uma intensidade que queimava silenciosa. O rosto, antes intransponível, mostrava as marcas de uma ferida que sequer o tempo poderia cicatrizar. O que me assusta não é a traição de Ghassan ou dos conselheiros, mas o que ainda não vejo. A conspiração mais letal é a que se esconde nas sombras dos meus próprios segredos, murmurou, a voz carregada de um peso quase intransponível. Ela sentiu a vulnerabilidade dele e, com uma coragem que nasceu do respeito e da crescente admiração, falou. Então precisaremos iluminar essas sombras juntas, não apenas para proteger seu trono, mas para salvar o que há de mais precioso que você tem, a sua honra e quem você quer ser. Os olhos do sheik se fecharam por um instante, uma brecha onde o homem implacável se dissipava e a humanidade se revelava. Quando os abriu, uma nova determinação queimava neles. Não mais o frio governante que mantinha as pessoas à distância,
mas alguém disposto a enfrentar a tempestade de frente. O silêncio foi interrompido pelo som firme das sandálias que percorriam o corredor. Passos que não traziam o alívio. A porta se abriu com impacto, revelando um mensageiro. Seu rosto carregava a urgência de notícias que destruíam esperanças. Majestade, disse com firmeza. Chegaram relatos de um movimento silencioso dentro da corte. Ghassan al-Nassir articula alianças sombrias. A queda de sua posição não virá da força exterior, mas por dentro, através do jogo sujo do poder. O choque da revelação fez o sheik endireitar-se ainda mais. Seu olhar frio se tornou gélido, duro como vidro prestes a quebrar. Ghassan, aquele em quem depositei minha confiança diária, murmurou, a amargura corroendo suas palavras, um veneno infiltrado no sangue do meu reinado. Terça, firme e inabalável, colocou a mão sobre o braço dele, um gesto que tinha o calor das promessas e a força da resistência. Não podemos permitir que essa traição encontre raízes, Majestade. Devemos agir antes que o veneno se espalhe por todo o palácio. Ele assentiu lentamente, o rosto endurecendo, como se aquela decisão o empurrasse para uma guerra que mal podia evitar. Os corredores do meu palácio são um labirinto de máscaras. A dura realidade é que até mesmo aqueles mais próximos ocultam interesses sombrios. Falou, a voz carregada de advertência e fúria. Mas que saibam, o sheik bilionário responderá com fogo a qualquer tentativa de derrubar seu império. O olhar de Terca, firme e vigilante, encontrou o dele com uma urgência quase palpável. Então que o fogo queima não só os traidores, mas também purifique aquilo que ficou perdido em mentiras. Estamos juntos, Majestade, não apenas você contra o mundo. Ele sorriu, não com alegria, mas com o peso do reconhecimento. Um sorriso que abria a porta para algo novo, uma aliança que transcenderia as barreiras do poder e da desconfiança. O silêncio foi novamente quebrado, desta vez por um leve estalo na porta. Uma sombra surgiu, disfarçada entre os corredores vazios. Os olhos do sheik estreitaram-se, reconhecendo que o verdadeiro perigo não dormia. Ele espreitava. Com a voz baixa e firme, ele disse: que venham aqueles que querem destruir tudo o que construí. Mostrem-se, porque quando a tempestade atingir, não haverá mais lugar para mentiras ou fugas. O toque breve de sua mão na cintura de Terca foi um sinal silencioso de confiança e esperança. Embora ambos soubessem que o que os aguardava testaria tudo o que tinham. O palácio parecia prender a respiração. As paredes de ouro e seda já haviam testemunhado muitas histórias, mas nenhuma tão intensa quanto essa que agora se desenrolava. Um sussurro percorreu os corredores, carregando uma ameaça velada. Eles acham que dominam o tabuleiro, mas o verdadeiro checkmate só será dado quando o sheik menos esperar. E naquele instante, sob a luz trêmula dos candelabros, enquanto o deserto velava com seus mistérios, o sheik bilionário e Terca encaravam a escuridão do futuro, cientes de que a única esperança era a força da verdade, da lealdade e de um amor que poderia florescer mesmo na areia mais quente. A porta do salão ainda tremia levemente após o abrupto anúncio do mensageiro, ecoando pelo palácio como prenúncio de tempestades prestes a despencar. O sheik bilionário permaneceu imóvel por um segundo que pareceu uma eternidade, seus olhos sombrios cravados no pergaminho envelhecido, onde palavras carregadas de traição e engano se revelavam em tinta quase desbotada, mas devastadoras em seu significado. Ele fechou os punhos com
força, a mão tocando a superfície fria da mesa de mármore. Mas o calor sufocante do deserto parecia correr por suas veias, inflamando sua ira e sua insegurança. Sua respiração profunda reverberava pelo salão silencioso. Foi quando a presença de Terca se fez sentir, mais próxima e firme do que nunca. Ela se posicionou ao seu lado, o olhar desafiador, a voz calma, mas carregada de determinação. Majestade, a traição que se aproxima não é apenas uma ameaça ao trono, mas um atentado ao que é mais valioso, a confiança que sustenta essa casa. Sua mão pousou levemente sobre o braço do sheik, um gesto singelo que trazia mais força do que qualquer ordem. O sheik virou-se abruptamente, encarando Terca com uma intensidade quase dolorosa. Ali, sob a luz oscilante dos candelabros e o perfume embriagante das especiarias, ele viu nos olhos dela não mais a serva desafiadora, mas uma aliada indispensável. Um misto de esperança e resignação dançava naquela troca silenciosa. Confiei em Ghassan como confiei em poucos, murmurou o sheik, a voz rouca, e a sombra dessa traição é tão amarga quanto a areia que engole este império. Seus olhos buscaram no rosto de Terca uma certeza, uma chama que pudesse guiar sua próxima decisão. Ela respirou fundo, sentindo o peso daquele momento, e respondeu sem hesitar: ele não poderá controlar o destino do seu império sozinho. Precisamos reunir aqueles que ainda possuem lealdade verdadeira, pessoas que carregam esse fardo com coragem. As paredes de seda do salão pareciam pulsar com a força dessas palavras, enquanto a noite escorria lenta, trazendo à tona memórias e feridas que ambos tentavam esconder. O sheik deu mais um passo, aproximando-se lentamente da janela que abria para o abraço silencioso do deserto. O reflexo da lua prateada no mármore parecia ironizar a fortaleza do palácio, lembrando-o de como tudo podia ser efêmero. Você diz isso como se não houvesse medo, ele comentou, os olhos fixos na distância onde areia e estrelas se confundiam. Mas temo que o maior inimigo não seja externo, e sim aqueles que sorrateiros controlam o veneno que corrói de dentro. A voz vacilou por um instante, traindo uma vulnerabilidade que poucos tiveram o privilégio de ver. Terca inclinou a cabeça, o cabelo negro caindo em ondas suaves, contrastando com a rigidez daquele ambiente opulento. Então que seja o medo a cimentar nossa aliança e não a dúvida. Se essa traição nos ameaça, que sejamos a fortaleza que permanece firme, mesmo quando tudo parece desmoronar. O sheik se voltou para ela, a altura imponente achatando a distância entre os dois, os olhos ardendo como chamas contidas. Um passo em sua direção, uma mão que hesitou antes de pousar com firmeza na cintura de Terca, punha fim às distâncias tênues que os separavam até então. Seu toque era breve, mas dizia tudo: desafio, confiança, promessa de proteção mútua. O calor daquela conexão contrastava com o frio que envolvia o resto do palácio, uma trégua silenciosa diante do turbilhão que se anunciava. De repente, um som sutil cortou o momento, um estalo de madeira vindo do corredor. Ambos se voltaram instantaneamente, o ar carregado de tensão. Um vulto codificada, passada com pressa e cautela. Majestade, ele falou baixo, a voz quase um sussurro ameaçador. Informações frescas indicam que um grupo dentro do seu próprio conselho
planeja um movimento definitivo contra o seu reinado. O iminente golpe não é só político, mas pessoal. O sheik apertou os dentes, a mandíbula tensa como aço protuberante. O eco da traição mais uma vez reverberava no salão, agora como uma sentença irreversível. Eles acreditam que poderão me derrubar, rosnou, a voz baixa, feroz. Mas esquecem que um sheik bilionário não se rende, mesmo quando o círculo se fecha. Eles jogarão o jogo no deserto, mas eu é que carrego o poder da tempestade. Terca permaneceu firme, seus olhos fixos nos dele, carregando a determinação de quem aceitou o destino sem recuar. E eu estarei ao seu lado, não como mero espectador, mas como guerreira que jamais abandona sua fortaleza. Um silêncio pesado caiu sobre o salão, interrompido pelo som distante de harpas tocando uma melodia tênue, um sussurro perdido na magnitude daquele império que parecia agora à beira de um abismo. Mas o verdadeiro perigo não estava no palco visível, e sim nas sombras que se moviam sorrateiras, silenciosas, enquanto olhares ocultos corriam pelos corredores, preparando a próxima jogada. O sheik bilionário estudou Terca, o desafio reluzindo em seu olhar como um diamante negro diante da noite do deserto. O jogo está apenas começando, e você, Terca, está pronta para enfrentar ao meu lado aquilo que muitos temem sequer pensar. Ela ergueu o queixo, a voz firme e clara. Mais do que nunca, não deixarei que carregue este peso sozinho. Neste instante, um choque de passos apressados soou pela ala norte do palácio. Guardas se posicionaram, e a porta se abriu com violência, revelando uma figura encapuzada. Um bilhete foi lançado sutilmente sobre a mesa, um aviso frio e direto, selando um segredo que não poderia mais ser ignorado. Com mãos que tremiam ligeiramente, o sheik desembrulhou o papel. A tinta marcada carregava uma ameaça velada, mais potente como um vendaval do deserto. Eles sabem de tudo e não pretendem esperar para agir. Assim, enquanto o vento sussurrava entre os pilares dourados e as sombras dançavam entre as paredes revestidas de seda, o sheik bilionário e Terca compreenderam que o destino do império estava pendurado por um fio. Um fio tênue entre a traição e a lealdade, entre a vida e a queda. E naquele instante, quando a última palavra do bilhete foi absorvida pelo silêncio do salão, uma voz profunda e sombria reverberou apenas dentro da mente do sheik. Uma promessa cruel e definitiva. Seu trono será testado até o fim, e só um poderá sair vitorioso. A última luz da manhã infiltrava-se pelas janelas arqueadas do salão, tingindo com tons dourados os recantos ainda mergulhados em sombra. O sheik bilionário permanecia imóvel diante da imensidão do deserto, os olhos tão fugidios quanto as miragens que seus ancestrais já tinham contemplado. Terca, do outro lado da sala, sentia o peso daquele silêncio tão carregado que parecia envolver cada objeto, cada passo, cada pensamento. O envelope, agora vazio, repousava sobre a mesa de mármore branco, como um relicário quebrado de promessas e ameaças. As palavras vazias e pesadas, que juntas construíam o cenário de traição, reverberavam na mente do sheik, dilacerando antigos pilares de confiança. Ele caminhou lentamente, estalando os dedos sobre a superfície fria da mesa, como buscando dar ritmo àquela tempestade interna. Por fim, fixou o olhar em Terca, que mantinha a postura firme, porém a inquietação permeava sua respiração.
Eles ousam conspirar contra mim, sob meu próprio teto, murmurou, a voz baixa, entrecortada pelo rancor que fervia em seu sangue. Ghassan al-Nassir, o homem que jurou sangue e lealdade, agora se revela o pior de meus inimigos. Terca nunca fora uma mulher de muitas palavras, mas naquele instante, a segurança contida em sua voz se transformou em convicção. Majestade, é justamente por isso que o ataque deve ser antecipado. A força vem não apenas da espada, mas da informação e da determinação de quem não teme cair. Ele inclinou a cabeça, como se ponderasse uma sentença já assinada. Nos corredores do meu palácio, todos usam máscaras, e não sei há quanto tempo insidiosos sussurros se enredaram entre paredes resplandecentes. Seu olhar atravessava a sala, buscando algo invisível. Às vezes penso se a traição nasceu no ventre desses salões, ou comigo mesmo, ao confiar demais. O silêncio voltou, pesado como um manto de veludo, enquanto a luz do sol começava a romper os cortinados, provocando reflexos amarelos nas colunas ornamentadas. Terca deu um passo adiante, firme, quebrando a distância. Majestade, Sua Majestade, o poder emana mais do coração do que da riqueza. A confiança que se restaura atua como ferro forjado na luta contra as sombras. Eu não temo enfrentar essas sombras ao seu lado. A intensidade do olhar do sheik brilhou por um instante como a lâmina afiada de uma adaga. Era um brilho fruto de reconhecimento e talvez, pela primeira vez desde muito tempo, de esperança. Ele caminhou até ela, o solo ecoando com o peso de sua presença, e ao chegar perto, a mão deslizou lentamente pela cintura de Terca, num gesto de apoio e, quiçá, afeto contido. Aquele toque breve, porém intenso, dissolveu por um momento os muros de gelo que o rodeavam. Entre eles, uma corrente silenciosa passava, de força, entendimento e até um tênue traço de ternura. Mas antes que qualquer palavra pudesse romper o tumulto daquele instante, um som veio do corredor. Passos rápidos, decididos, ecoando contra o mármore reluzente. As sombras pareciam se curvar diante do presságio do que estava por vir. Os dois se viraram ao mesmo tempo. A porta se abriu com força, e o homem emergiu das sombras, o rosto parcialmente oculto por um capuz. Sem hesitar, lançou sobre a mesa um envelope lacrado, símbolo de uma nova crise. Majestade. A voz grave e tensa reverberou como um trovão discreto. Há quem ande entre nós, tramando o que pode ser o golpe final. Uma rede de intrigas que alcança até além das fronteiras visíveis deste reino. A expressão do sheik enrijecia, enquanto seus olhos beijavam a superfície do papel, que carregava o peso de um novo segredo. Ele abriu o lacre, a respiração tornando-se um fio entrecortado. As palavras ali escritas falavam de alianças obscuras, pactos selados às escondidas, traições veladas com o brilho falso de lealdade. Ergueu os olhos, encontrando o de Terca, agora ainda mais resoluta. Não será ouro, nem poder que decidirão esta guerra, declarou com voz firme, mas sim nossa capacidade de permanecer fiéis ao que somos, mesmo quando nos tentam destruir por dentro. E eu permanecerei ao seu lado, sheik, murmurou ela, cada sílaba carregada de promessa e desafio. Nem todos os usurpadores carregam armas. Alguns destroem pelo silêncio, pela semente oculta da dúvida. Não podemos permitir que esta semente cresça. Um lampejo atravessou o semblante austero do sheik. O brilho fugaz
entre as sombras da noite. Ele virou-se para a janela imensa, contemplando o deserto infinito, onde cada grão de areia guardava histórias de glória e queda. Nas noites mais escuras, quando pensei que tudo estava perdido, foi o pensamento daquelas poucas lealdades verdadeiras que me manteve firme. Murmurou ele, comovido pela angústia que o consumia e pela força que Terca emanava. Esse é o fio tênue que nos guiará, respondeu ela. Mas o que mais temo não é o inimigo visível, e sim aquela sombra que espreita ao nosso redor, vestida com falsos sorrisos e promessas traiçoeiras. O sheik voltou-se para ela, os olhos tão penetrantes que pareciam tentar desvendar a alma. Quem é essa sombra, Terca? Quem ousaria tramar no coração desta fortaleza sem que eu saiba? Sua voz exalava uma mistura de raiva com uma ansiedade que raramente admitia. Antes que pudesse haver resposta, a porta rangiu sutilmente, deixando escapar um vento morno do deserto. Um papel deslizou pelo vão, pousando silenciosamente no mármore. Uma última advertência. Terca agarrou-o, fixando os olhos nas letras que tremiam diante de sua visão. Não apenas uma ameaça ao trono, majestade, disse a voz embargada pelo significado oculto, mas ao nosso futuro, aquele que ama, terreno fértil para a traição. O sheik inclinou-se para ler, seus dedos tremendo sob o peso da revelação. Eles acreditam que estamos vulneráveis, mas mal sabem que o verdadeiro inimigo não está do lado de fora, mas caminha entre nós, oculto sob a máscara da lealdade. Por um instante, o silêncio foi absoluto. Apenas o sopro abafado da respiração preenchia o espaço entre eles. O sheik ergueu o queixo, o semblante endurecido como a própria rocha do deserto. Então, é hora de mostrar que o sheik bilionário não quebra diante das tempestades, ele as transforma. Naquele instante, um som sutil, quase imperceptível, percorreu o salão. Um aviso mudo de que o palco estava montado para a próxima jogada e que ninguém sairia ileso dessa dança mortal entre poder, amor e traição. O primeiro raio de sol atravessou as janelas do palácio, tingindo o mármore e as tapeçarias com um dourado suave, como um símbolo silencioso da esperança prestes a renascer. O sheik bilionário permaneceu parado diante do vasto horizonte do deserto. O olhar distante, mas desta vez não havia apenas sombra naqueles olhos profundos. Havia uma centelha que nem o silêncio da noite poderia apagar. Terca entrou com passos serenos, a presença firme e calma que ele aprendera a buscar nos dias e noites de incertezas. Em suas mãos, o relicário da carta antiga agora repousava seguro, como um fragmento do passado que, ao invés de aprisionar, finalmente libertava. Eles pensaram que a traição seria o golpe final. Majestade, disse ela baixinho, o tom carregado da convicção que os havia mantido firmes. Mas subestimaram sua força e a verdade que construímos juntos. Ele virou-se lentamente, seus olhos encontrando os dela com uma doçura rara, destituída da frieza que o isolara por tanto tempo. Havia reconhecimento na profundidade desse olhar, uma aceitação para aquilo que antes parecia impossível, abrir mão do império da solidão. Foi a sua coragem que acendeu uma chama onde antes só havia escuridão, confessou ele, a voz quebrando por um instante, mas logo retomando o comando que sempre lhe fora natural. O império não é apenas pedra e ouro, é feito de quem escolhemos para estar ao nosso lado. Terca sorriu, os olhos brilhando com a promessa de um futuro reconstruído dos escombros. Ela caminhou até ele, o calor do corpo se misturando com a atmosfera carregada de mudanças. Os preparativos para a reunião final
haviam tomado todo o palácio nas últimas horas. Os antigos aliados tornaram-se aliados renovados. Aqueles que conspiravam foram cercados por evidências tão claras que não restava espaço para dúvida ou recuo. O nome de Ghassan al-Nassir fora mencionado uma última vez, não mais como um mistério ameaçador, mas como uma sombra dissipada pela luz da justiça. Quando adentraram o salão do conselho, os olhares se voltaram para o sheik com respeito renovado e um fervor silencioso de solidariedade. Era a coroação do renascimento, uma reconquista que não explodia em gritos ou batalhas, mas que se afirmava em confiança restaurada. O sheik bilionário fez um gesto, convocando a atenção de todos, a voz firme, carregada de autoridade e calor. Este palácio é mais que paredes douradas. É um legado de nossos antepassados, um lar para aqueles que nele habitam. Hoje, deixamos para trás os véus da desconfiança e da traição. Estamos unidos. O ar pareceu vibrar com o peso dessas palavras, e não houve necessidade de maior pronunciamento. Por trás do comando formal, havia um homem restaurado, mais humano, e uma mulher que descobriu o poder de transformar gelo em fogo. Ao final da reunião, enquanto as vozes ecoavam lentamente nos corredores, o sheik e Terca caminharam para os jardins do palácio, onde o aroma das flores recém-brotadas e o som distante de uma fonte traduziam a paz que começava a tomar conta. Sentaram-se lado a lado sob a sombra acolhedora de uma oliveira, símbolo antigo de paz e esperança. Ali, as palavras caíram em silêncio, substituídas pelo conforto mútuo que só a verdadeira parceria pode proporcionar. Ele segurou a mão dela, os dedos entrelaçando-se num gesto simples, mas cheio de significado. Você mudou tudo, Terca. Murmuro-lhe com ternura. Não apenas minha vida, mas a essência deste império. Ela encarou-o, o semblante suave inundado por um sorriso sincero. E você, majestade, mostrou que até o homem mais poderoso pode encontrar redenção e amor quando permite que o outro entre. Aquela promessa silenciosa sob o céu aberto tinha o peso de um recomeço. O sheik bilionário já não era o senhor isolado e impiedoso, mas alguém capaz de reconhecer sua humanidade e abraçar o que verdadeiramente importa. O sol subia, iluminando a antiga fortaleza com uma luz que parecia purificar cada pedra, cada segredo, cada sombra deixada para trás. A lenda do sheik bilionário ganhava um novo capítulo, não mais marcado pela frieza da solidão, mas pela força do amor que liberta e fortalece. Enquanto o dia avançava, o palácio vibrava em harmonia, refletindo a paz conquistada na alma dos seus habitantes. Por fim, o sheik e Terca levantaram-se, prontos para enfrentar o futuro que construiriam juntos, forjado não só no poder, mas na confiança, no perdão e no carinho verdadeiro. No horizonte, o emirado brilhava como nunca antes. A areia dourada cintilava, carregando com ela promessas renovadas, e o vento suave parecia sussurrar. Este é apenas o primeiro amanhecer de um novo tempo, onde o sheik bilionário e sua rainha caminham lado a lado, invencíveis na união que escolheram construir. Assim, com o coração sereno e a alma finalmente livre, a história que começou com segredos e sombras terminou num brilho intenso de amor e redenção, um legado que ecoaria para sempre, além das areias do deserto.